Capítulo 11. Lidando com conflitos e confrontos. Pode-se garantir que um conflito foi solucionado segundo os princípios da não-violência se não deixa nenhum rancor entre os inimigos e os converte em amigos. Gandhi. O processo de mudança social, com certeza, envolverá alguns confrontos consideráveis. Aprendemos a usar a CNV quando temos de enfrentar pessoas que se opõem ao que desejamos e que não sabem expressar seus sentimentos e necessidades. Em situações de enfrentamento, precisamos aprender a ouvir os sentimentos e necessidades delas, independentemente de como estejam se comunicando. Um exemplo disso foi o projeto de mudança social em Illinois, uma escola pública que havíamos criado. Queríamos expandir o conceito para que todo o sistema funcionasse em harmonia com os mesmos princípios. Tinha sido bem difícil de montar a escola, mas depois de muita resistência, conseguimos recursos federais que viabilizaram o início do projeto. Contudo, depois de a escola estar funcionando, por algum tempo, foram eleitos 4 novos conselheiros, cuja plataforma de campanha baseava-se na deposição do diretor da escola. Isso ocorreu apesar de a escola ter sido bem-sucedida. Ela recebera um Prêmio Nacional de Excelência Educacional. Além do mais, o desempenho acadêmico tinha melhorado e o vandalismo diminuído. Percebemos que, para esse projeto sobreviver, precisávamos conversar com as pessoas que se opunham veementemente ao que fazíamos. Não foi fácil conseguir uma reunião de 3 horas com o conselho da escola. Levamos 10 meses para agendar o encontro. Eles não atendiam aos meus telefonemas, não respondiam às minhas cartas. Fui ao escritório deles e não me receberam. Nesses 10 meses, foi necessário encontrar alguém que tivesse acesso a eles e lhe ensinar nossas habilidades para que tentasse marcar uma reunião. Ela finalmente convenceu o conselho a se reunir comigo e com o diretor da escola, mas sob uma condição. A imprensa não poderia inteirar-se, porque seria constrangedor para eles serem vistos como pessoas que, durante a campanha eleitoral, haviam se comprometido a destituir. Como a CNV me ajudou naquele ambiente? Primeiro, precisei trabalhar internamente, porque vi os conselheiros como inimigos. Era difícil imaginá-los como seres humanos. Estava muito ressentido por causa das coisas que havia falado a meu respeito. A título de exemplo, um dos conselheiros era dono do jornal local. Ele escreveu um artigo em que dizia: "Vocês sabiam que o nosso querido diretor", grafou querido entre aspas, porque todos sabiam que ele odiava o diretor, trouxe seu judeu novamente para fazer uma lavagem cerebral em nossos professores, com o propósito de eles fazerem o mesmo com nossos alunos? Essa era a única amostra que eu dispunha das coisas que esse homem havia dito. Por isso tinha bastante trabalho interno para processar. Eu também sabia que ele era o líder da John Birch Society. E eu tinha um juízo formado sobre as pessoas que integravam esse grupo. Precisei fazer um trabalho que reconecta parte importante do processo de mudança social. O trabalho que reconecta é um conceito de Joanna Macy, a quem admiro muito. Ela trabalha com mudança social. Segundo ela, é importante fazer o trabalho que reconecta, porque espiritualidade e mudança social caminham lado a lado. Se temos uma espiritualidade boa e poderosa, as chances de alcançar nossos objetivos para promover mudança social aumentam. Enxergando o ser humano que está do outro lado da mesa. A compaixão não é algo religioso, é algo humano. Não é um luxo, é essencial para a nossa própria paz e estabilidade mental. É essencial para a sobrevivência humana.
o Dalai Lama. O trabalho que reconecta foi assim. Reuni-me com os colegas do projeto na noite anterior ao encontro e lhes disse: vai ser difícil para mim enxergar esse homem, o dono do jornal, como um ser humano na reunião de amanhã. Tenho tanta raiva que preciso fazer um trabalho interno. Minha equipe ouviu empaticamente o que estava se passando comigo. Tive essa oportunidade maravilhosa de expressar meu sofrimento e de ser compreendido. Eles ouviram os meus sentimentos, a raiva e depois, por trás dela, o medo de não conseguirmos fazer com que os conselheiros se conectassem conosco de uma forma que beneficiasse a todos. Levou 3 horas para fazer esse trabalho, porque eu senti uma dor profunda e muito desespero. Numa parte do tempo fizemos o que eu pedi aos meus colegas. Alguém que já ouviu poderia ensinar o papel dele comigo? Gostaria de tentar enxergar sua humanidade, ouvindo o jeito de ele falar. Nunca o tinha visto, mas meus colegas já, e me mostraram como ele se comunicava. Trabalhei duro para ver sua humanidade e afastar a imagem de inimigo. Fiquei feliz de termos feito isto, porque no dia seguinte, indo para a reunião, ele e eu passamos pela entrada ao mesmo tempo. A primeira coisa que ele me falou foi: isso é uma perda de tempo. Se você e o diretor querem ajudar esta comunidade, vão embora. Minha primeira reação foi querer agarrá-lo e dizer: olha aqui, vocês se comprometeram a vir a esta reunião e... Respirei fundo. Graças ao trabalho que reconecta da noite anterior, consegui ter mais controle sobre os meus sentimentos e tentei me conectar com sua humanidade. Então, esta foi minha resposta. Parece que você não tem muitas esperanças de que tenhamos uma reunião proveitosa. Ele pareceu meio surpreso de eu tentar ouvir seus sentimentos e confirmou: isso mesmo, o projeto de vocês é prejudicial para esta comunidade. Essa filosofia permissiva de deixar que as crianças façam o que bem entendam é ridícula. De novo, tive de respirar fundo, porque fiquei frustrado ao ver que ele interpretava isso como permissividade. Mostrei-me que não tínhamos dado informações claras sobre o nosso projeto. Do contrário, saberia que havia regras e regulamentos que não tinham sido concebidos para seguir o modelo punitivo ou para serem administrados por autoridades, mas eram o resultado de um trabalho conjunto entre os professores e alunos da comunidade. Tive vontade de interrompê-lo e me defender, mas respirei profundamente e, graças ao trabalho que reconecta, pude enxergar sua humanidade. E falei: vejo que você gostaria de que houvesse um reconhecimento da importância da disciplina nas escolas. Ele me olhou de um jeito estranho e concordou. É isso mesmo. Vocês são um perigo. Tínhamos ótimas escolas nesta comunidade antes de vocês virem para cá. Minha reação imediata foi a de querer lembrá-lo de toda a violência e do baixo desempenho acadêmico que haviam sido constatados nas escolas, mas respirei fundo novamente e disse: então parece que há muitas coisas nas escolas que você deseja apoiar e proteger. A reunião transcorreu muito bem. Ele realmente se expressava de um jeito que poderia facilmente resgatar a imagem de inimigo. Mas ao continuar ouvindo o que estava vivo nele e ao tentar me conectar de modo respeitoso com suas necessidades, percebi que ele ficou mais aberto a nos ouvir e a compreender. Saí da reunião bastante otimista. Voltei ao meu hotel muito satisfeito. O telefone tocou. Era ele. Desculpe-me pelas coisas que falei de você no passado. Acho que não tinha entendido bem o seu projeto. Gostaria que me contasse como você o concebeu e de onde vieram suas ideias, e assim por diante. Conversamos ao telefone como irmãos por 40 minutos. Respondi a todas as suas perguntas e expressei meu entusiasmo pelo projeto da escola. Mais tarde, meus colegas me lembraram, me levaram ao aeroporto para eu voltar para casa. Durante todo o trajeto, não parei de falar sobre meu contentamento. Isso corrobora os nossos ensinamentos.
Se enxergarmos os outros como seres humanos, podemos nos conectar com quem quer que seja. Estava tão feliz. O acontecimento reforçou minhas esperanças de mudança social e provou que, se conseguimos suplantar a imagem de inimigo, podemos nos conectar com qualquer pessoa. Em seguida, contei-lhes como havia sido o telefonema. No dia seguinte, um membro da equipe me ligou. Marshall, tenho más notícias. Deveríamos tê-lo avisado. Uma das táticas desse homem é gravar as conversas telefônicas, cortar parte das gravações e usá-las para ridicularizar as pessoas em seu jornal. É um velho truque dele. Deveríamos ter feito essa advertência. Não sabíamos quem eu queria matar primeiro, a mim ou a ele. A mim, por ser tão ingênuo de confiar em alguém assim, por achar que poderia mudá-lo, a ele, por ser desse jeito. Fiquei desacorçoado. Antes que eu notasse, estava reagindo como se ele já tivesse feito isso comigo. Porém, o fato é que ele não fez isso comigo. E na reunião subsequente do conselho, votou a favor do nosso programa, mesmo depois de ter sido eleito para acabar com ele. Essa foi uma importante lição sobre projetos de mudança social. Aprendi que precisei de 3 horas para sair da imagem de inimigo, para lidar com o meu sofrimento e o receio de não dar conta de promover mudança desejada, e chegar a um lugar onde conseguisse enxergar os outros como seres humanos. Levei 5 minutos no dia seguinte para perder tudo isso com base em um rumor. Para mim, uma conexão contínua com a energia espiritual é parte essencial da mudança social, e acredito que essa deva ser a sua motivação. Isso acontece quando enxergamos a beleza daquilo em que acreditamos e não a suposta feiura dos vilões que intentamos dominar. Transformando conflitos empresariais. Uma discussão é a maior distância entre 2 pontos de vista. Dan Binet. Com frequência sou convidado a mediar conflitos na esfera empresarial. Empresas de todo o mundo enfrentam problemas de brigas internas e discussões entre seus funcionários. Usamos a CNV para ensiná-las a lidar com esses conflitos. Fui convidado a mediar em uma empresa suíça que há 15 meses tinha um embate dentro de um de seus departamentos. Falavam a respeito quase que diariamente. Tinha a ver com a escolha do software que desempenharia uma determinada função. Mas isso não era pouca coisa. Envolvia um investimento de dezenas de milhares de dólares, de tempo e de outras coisas, para migrar do software atual para o novo. Havia 2 grupos rivais, o mais jovem e o mais antigo. Comecei dizendo: quem quiser começar, gostaria de saber que necessidades suas não estão satisfeitas nessa situação. Se conseguirmos identificar e expressar as necessidades de todos, tenho certeza de que encontraremos estratégias para atendê-las plenamente. Quem quer começar? Depois da segunda palavra de um membro do grupo mais antigo, entendi por que as necessidades estavam desatendidas. Pedi uma necessidade e esta foi a resposta. Acho que só porque uma coisa nova aparece, não significa que é eficaz. Ele prosseguiu, de maneira prolixa, expondo pensamentos que justificam o fato de algo novo não ser necessariamente bom. E deu vários exemplos. Observei membros do outro lado olhando para o teto, pois fazia 5 meses que ouviam a mesma história. Como estávamos na Suíça, eles aguardaram até o final para se manifestarem. Uma parte. Prefiro, sob certos aspectos, trabalhar com o Oriente Médio. Lá todos falam ao mesmo tempo, fazendo que tenhamos a mesma discussão improdutiva, na metade do tempo. Por outro lado, talvez seja porque esse sempre foi o jeito da minha família. Na história da minha família, faz séculos que ninguém consegue terminar uma frase. De qualquer forma, quando estávamos na Suíça, o outro grupo esperou que ele terminasse e então um membro do grupo mais jovem disse:
Concordo plenamente com meu estimado colega sobre o fato de que só porque, etc, etc, etc. Mas eu acho que, e continuou. Deixei isso transcorrer por um tempo e perguntei: alguém está achando essa reunião produtiva? Ninguém se manifestou. Estava claro para mim que havia necessidades e sentimentos profundos por trás daquelas falas. De fato, com minha ajuda, o grupo mais antigo expressou que estava ressentido, porque a grande contribuição do software desenvolvido para eles nunca fora reconhecida. Em muitas das organizações com as quais trabalhei, as pessoas não expressam seus sentimentos. Ninguém se importa com o que sentimos ou necessitamos. O foco é a produção. Mas quando não falamos sobre os nossos sentimentos e necessidades, quando nos dedicamos apenas a discussões intelectuais, acabamos como essa empresa, usando o tempo de forma improdutiva, por não investigar a raiz do problema. O pessoal mais antigo estava realmente sentido. Não houvera nenhum reconhecimento pelo que eles haviam desenvolvido. Tive que ajudá-los a desenterrando isso. Não foi fácil, porque nesse contexto as pessoas têm receio de revelar seus sentimentos e necessidades. É comum me dizerem o que veio a seguir. Não podemos expressar nossos sentimentos aqui. Eles acabam com a gente. Pensam que somos fracos. Contudo, consegui fazer com que um grupo concordasse que estavam ressentidos, porque sua necessidade de reconhecimento não estava sendo atendida. Disse ao grupo: alguém aqui poderia repetir isso para eu ter certeza de que foi entendido? Nós entendemos, mas espere, por favor, repita o que ele disse. Bem, eles pensam... Não os pensamentos, o que eles estão sentindo e necessitando. Não foi fácil, e realmente tive que auxiliá-los a ouvir somente a humanidade do outro lado. Logo depois, pedi que o lado mais jovem expressasse seus sentimentos e necessidades. Eles receavam que, pelo fato de serem jovens, o novo produto não fosse utilizado. E estavam confiantes de que ele ajudaria. Achavam que o conhecimento deles não era respeitado porque eram jovens. Solicitei ao outro grupo que ouvisse aquilo. A partir daí, levamos menos de 1 hora para resolver esse conflito de 15 meses. Transformando conflitos empresarial. Uma discussão é maior distância entre dois pontos de vista se expressem no nível das necessidades e dos sentimentos. Com frequência sou convidado a mediar elas não reconhecem que o teórico Walter Quinn, empresas de todo o mundo enfrentam problemas de brigas internas, cada instituição, e discussões, cada organização tem a sua própria espiritualidade. Usamos a CNV para ensiná-las a lidar com a espiritualidade da organização. Fui convidada a mediar em tudo. Empresa suíça, essa é a única coisa que vale. Tinha um embate dentro de um dos seus departamentos. Necessidades humanas, falavam a respeito quase que diariamente. Tinha a ver com a escolha pagando por desempenharia uma determinada função. Pois se os funcionários tivessem isso não era pouca coisa. Envolvia um investimento de dezenas de milhares de dólares, de tempo e de outras coisas. Outra coisa que para migrar do software atual para o novo. Avaliações de desempenho. Havia dois grupos rivais, o mais jovem e o mais antigo. Comecei dizendo: quem quiser começar, gostaria de saber que necessidades suas não estão satisfeitas nessa situação. Estava explicando se conseguirmos identificar e expressar as necessidades de todos, tenho certeza de que encontraremos estratégias para atendê-las plenamente. Como fazer com que as pessoas enxerguem quais comportamentos delas. Depois da segunda palavra de um membro do grupo mais antigo, entendi por que as necessidades estavam desatendidas. Que comportamentos pedi uma necessidade e esta foi vocês consideram problemáticos. Acho que só porque uma coisa nova aparece, não significa que é eficaz. Respondeu um deles. Ele prosseguiu, de maneira prolixa, expondo pensamentos que justificam o fato de algo novo não ser necessariamente bom. E deu vários exemplos. São desrespeitosos. Observei membros do outro lado que têm uma reação defensiva. Pois fazia se é assim que você os vê, que ouviam assim a mesma história. Para melhorar o desempenho, eu sugiro que, ao fazer uma avaliação, você comece por uma observação objetiva. Prefiro sob certos Ele não conseguiu.
trabalhar com o Oriente Estou Médio. trabalhando com Lá funcionários todos preguiçosos, falam ao mesmo tempo, arriscou outro fazendo gerente. que tenhamos a mesma discussão Desculpe, improdutiva mas na isso também metade do é um tempo. diagnóstico. Por outro Não lado, responde a talvez minha seja pergunta porque sobre o que esse eles sempre foi fazem. o jeito da minha família. Nossa, Na Márcio, isso história é da minha difícil, família, faz concluiu um séculos que deles ninguém no final. consegue terminar uma frase. Como já comentei, De qualquer forma, Krishnamurti quando estávamos na diz que a Suíça, capacidade de o observar outro sem julgar grupo é a esperou que ele é a forma mais terminasse, e elevada então da um membro do grupo inteligência humana. mais jovem disse: Quando eu estava mostrando como concordo fazer plenamente com meu observações, estimado um dos colega gerentes se sobre o levantou fato e de que só porque, literalmente etc, saiu etc, correndo da etc. sala. Mas Na eu manhã acho seguinte, que, veio e se continuou, desculpar pela saída abrupta. deixei isso transcorrer por um tempo. Sabe quando e você perguntei: estava nos ensinando a fazer alguém está avaliações de achando essa desempenho, reunião a fazer produtiva? observações objetivas Ninguém e se a não manifestou. usar expressões que Estava soem como claro para mim crítica? que havia necessidades e Bom, o sentimentos motivo de eu ter ido profundos embora por trás em daquelas disparada falas. foi que De ontem, fato, antes de vir ao com minha treinamento, ajuda, o grupo mais pedi à minha antigo expressou secretária que que estava digitasse minhas ressentido, anotações. porque a grande Nos primeiros contribuição do software 20 minutos da sua desenvolvido para sala, eles nunca percebi fora que reconhecida. por que Em muitas tenho das tido pesadelos organizações na com as época quais das avaliações trabalhei, de desempenho. as pessoas não expressam seus Perco o sentimentos. sono quando esse Ninguém se período se importa com o que aproxima, sentimos pois sei ou que um número necessitamos. O significativo de foco é a funcionários produção. vai se ressentir Mas e quando não ficar com falamos sobre raiva, os nossos o que sentimentos só vai e piorar a necessidades, situação. quando nos Você me dedicamos mostrou apenas a discussões rapidinho que eu estava intelectuais, confundindo acabamos como observação essa com empresa, avaliação. usando o tempo Por de isso, corri forma para resgatar improdutiva, as por não avaliações antes que a minha investigar a secretária raiz do digitasse. problema. O Continuou. pessoal mais antigo Fiquei até estava 2 realmente horas da ressentido. manhã Não tentando houvera expressar nenhum de forma reconhecimento clara o pelo que os que eles funcionários haviam fazem que me desenvolvido. desagrada, Tive que sem ajudá-los a diagnósticos ou desenterrando críticas, isso. Não foi fácil, porque nesse contexto as transformando a pessoas têm cultura receio de revelar empresarial. seus sentimentos e Em muitas necessidades. empresas, não é fácil É fazer comum com me que as dizerem pessoas se o que expressem no veio a nível seguir. das necessidades e dos Não podemos sentimentos. expressar nossos Além sentimentos disso, aqui. elas não Eles reconhecem acabam o com que a o gente. teólogo Pensam Walter que somos Twink fracos. diz ser importante saber Contudo, que cada consegui fazer instituição, com que cada grupo organização tem a concordasse que sua própria estávamos ressentidos, espiritualidade. porque sua Quanto à necessidade de espiritualidade reconhecimento da não estava organização é sendo produção atendida. acima de tudo, Disse ao essa grupo, é a disse ao única grupo. coisa que vale. Alguém aqui poderia Sentimentos repetir humanos, isso necessidades para eu ter humanas, certeza de que foi humanidades não entendido? são importantes. Nós entendemos, mas Quem espere, acaba por pagando favor, por repita isso o que é a ele própria disse. empresa. Bem, Pois se os eles funcionários pensam, tivessem não, seus não os sentimentos e pensamentos, necessidades o que eles estão compreendidos, sentindo a e moral e a necessitando. produção Não foi melhorariam. fácil. E realmente Outra tive que coisa que auxiliá-los ensinamos nas a ouvir empresas é somente esta: a humanidade como do outro fazer lado. avaliações de Logo desempenho depois, que não pedi ao lado critiquem mais os jovem funcionários que o lado quando mais jovem estes não expressasse seus fazem o que os sentimentos e supervisores necessidades. gostam. Essa Eles receavam orientação que, também pelo vale para os fato de serem professores e jovens, pais o novo quando produto não fosse expressarem utilizado. uma avaliação. E estavam Estava confiantes de que ele ajudaria. explicando isso aos gerentes de uma empresa e Achavam que o comecei conhecimento falando sobre deles não como era fazer respeitado observações porque eram objetivas. jovens. Como fazer com Solicitei que as ao pessoas grupo, ao outro enxerguem quais grupo, que ouvisse comportamentos aquilo. delas A nos partir daí, desagradam. levamos Em menos de seguida, uma hora para perguntei. resolver esse conflito Por de exemplo, 15 meses. para a nossa prática de hoje, quando as pessoas não querem se empresariais. Uma O que discussão acaba é a sendo o maior maior desafio no entre dois processo de pontos de mudança vista. social é Dando conseguir limite. reunir as partes envolvidas em Com uma mesma frequência, sou sala, convidado a seja mediar em conflitos na famílias, esfera empresas empresarial. ou governos. Empresas de Essa todo é, mundo com enfrentam certeza, a problemas de maior brigas dificuldade. internas e Por exemplo, discussões entre eu seus estava trabalhando funcionários. em um Usamos resort a na CNV Suíça, para no ensiná-los qual a os lidar gerentes com da esses cozinha estavam conflitos. tendo um conflito Fui com gerentes convidada a de outro mediar em uma setor. empresa O suíça que há proprietário do 15 resort meses queria tinha um uma embate sessão dentro de de um dos seus mediação com as departamentos. duas partes. Mas Falavam a elas respeito simplesmente se quase que recusaram. diariamente. Então, Tinha a ver reuni-me com a com um dos escolha do gerentes de software um que dos desempenharia uma departamentos determinada e função. encenei o papel de uma pessoa da Mas outra isso não área era pouca usando a coisa. CNV. Envolvia um investimento Ouvi de dezenas de milhares de empaticamente o que ele dólares, tinha a dizer. de tempo e de Expressei outras sem qualquer coisas, julgamento para meu migrar do entendimento das software necessidades de atual sua área. para o novo. Gravamos a conversa Havia e com dois seu grupos consentimento, rivais, o mostrei a mais gravação a jovem outra e o mais parte. antigo. Fiz o mesmo Comecei com o dizendo: outro lado. quem Procedi quiser dessa começar, forma, só para gostaria ver de se saber que conseguia necessidades convencê-los a se suas encontrarem não para estão dialogar. satisfeitas Mas nessa isso bastou situação. para resolver o conflito. Se conseguirmos Nada identificar e disso teria expressar as necessidades acontecido de todos, se eu não tenho tivesse certeza de recorrido a que um jeito encontraremos criativo estratégias para de atendê-las reuni-los na plenamente. mesma sala. Quem quer começar? Depois da segunda Quando as palavra de um pessoas membro não do querem se grupo encontrar. mais antigo,
Entendi acaba por sendo que o maior as necessidades desafio no estavam processo de desatendidas. mudança social Pedi uma conseguir necessidade reunir as e esta partes foi a envolvidas resposta. em uma mesma sala. Acho que só Seja porque as uma em coisa nova famílias, aparece, empresas ou não governos. significa que é eficaz. Essa é, com Ele certeza, a prosseguiu maior de dificuldade. maneira prolixa, Por exemplo, expondo eu estava pensamentos trabalhando que em justificam um o resort na fato de Suíça, algo no novo qual não os ser gerentes da cozinha necessariamente estavam bom. tendo um E conflito deu com vários gerentes de exemplos. outro setor. Observei membros O do outro proprietário lado, do olhando resort para o teto, queria uma sessão de pois mediação fazia com as 5 duas meses partes, que mas elas ouviam a simplesmente mesma se história. recusaram. Como Então, estávamos na reuni-me com um dos Suíça, gerentes eles de um deles aguardaram até o departamentos final e para se encenei o manifestar. papel de uma pessoa da Uma outra parte, área prefiro usando a sob CNV. certos aspectos trabalhar Ouvi com Oriente Médio. empaticamente o que ele tinha Lá a todos dizer. falam ao mesmo Expressei tempo, sem qualquer fazendo que julgamento o tenhamos meu a mesma entendimento das discussão necessidades de sua improdutiva área. na metade do tempo. Gravamos a Por conversa outro e, com lado, seu talvez seja consentimento, porque mostrei a esse gravação sempre à foi o outra jeito da minha parte. família. Fiz o mesmo Na com história o da outro minha lado. família, faz Procedi séculos que dessa ninguém forma, consegue só para terminar ver uma se frase. conseguia convencê-los De a se qualquer encontrarem forma, para quando dialogar. estávamos na Suíça, Mas isso o bastou para outro resolver o grupo conflito. esperou que ele Nada terminasse, disso e teria então um membro acontecido do grupo mais, se eu não mais jovem tivesse disse: recorrido a um jeito criativo concordo de plenamente com meu reuni-los estimado na colega mesma sala. sobre o fato de que só porque, etc, etc, etc. Quando as Mas pessoas eu não acho querem que, se e encontrar. continuou. O que Deixei acaba isso sendo o transcorrer maior por um desafio no tempo e processo de perguntei: mudança social é alguém está conseguir achando reunir as essa partes reunião envolvidas em produtiva? uma mesma sala, Ninguém se seja manifestou. em famílias, Estava empresas claro ou para mim governos. que havia necessidade de Essa é, com sentimentos certeza, a profundos maior por trás dificuldade. daquelas falas. Por exemplo, De eu fato, estava com trabalhando minha ajuda, o grupo em mais um antigo resort na expressou que Suíça, estava no qual os ressentido, gerentes da cozinha porque a estavam grande tendo um conflito contribuição com do os gerentes de software outro setor. desenvolvido para O eles nunca proprietário do fora resort reconhecida. queria uma sessão de Em muitas das mediação com as duas organizações com as partes, quais mas trabalhei, elas as simplesmente se pessoas não recusaram. expressam seus sentimentos. Então, Ninguém reuni-me se com um dos importa com o que gerentes de um deles sentimos ou departamentos necessitamos. e O encenei o foco papel de é a uma pessoa produção. da outra área Mas usando a quando não CNV. falamos sobre os nossos sentimentos Ouvi e necessidades, empaticamente o que ele quando nos tinha a dizer. dedicamos apenas às Expressei discussões sem qualquer intelectuais, julgamento o meu acabamos entendimento das como essa necessidades de empresa, sua área. usando o tempo de Gravamos a forma conversa e, com improdutiva, seu por não consentimento, investigar mostrei a a raiz gravação do à outra problema. parte. Fiz O o pessoal mesmo mais com o antigo outro estava lado. realmente sentido. Procedi dessa forma, só Não para houvera ver se nenhum conseguia reconhecimento pelo convencê-los a que se eles haviam encontrarem para desenvolvido. dialogar. Tive Mas que isso ajudá-los bastou para a resolver o conflito. desenterrando isso. Nada disso teria Não foi acontecido fácil, porque se eu nesse não tivesse contexto, as recorrido a pessoas um têm jeito receio de revelar criativo seus de sentimentos e reuni-los necessidades. na mesma sala. É comum me dizerem o que veio a seguir. Quando as pessoas Não não querem podemos se expressar encontrar. nossos sentimentos aqui. Eles O que acabam acaba com a sendo o gente. maior desafio no Pensam que processo somos de mudança fracos. social é conseguir Contudo, reunir as partes consegui fazer envolvidas em com uma que um mesma grupo sala, concordasse que seja estavam em famílias, ressentidos, empresas porque ou sua governos. necessidade de Essa é, reconhecimento com não estava certeza, a sendo maior atendida. dificuldade. Por Disse exemplo, ao grupo, eu estava trabalhando em alguém um aqui resort poderia na repetir Suíça, isso no qual os para, gerentes da para eu ter cozinha estavam certeza de tendo que um foi conflito entendido? com os gerentes de outro Nós setor. entendemos, mas O espere, proprietário por do favor, resort repita o queria que uma ele sessão de disse. mediação com Bem, as eles duas pensam, partes, não, mas não, elas não simplesmente os se recusaram. pensamentos, o que eles estão Então, sentindo e reuni-me com um dos necessitando. gerentes de um deles Não foi departamentos fácil, e realmente encenei o tive que papel de uma auxiliá-los pessoa a da ouvir outra área somente a usando a humanidade do CNV. outro lado. Logo Ouvi depois, pedi ao empaticamente o lado que mais ele tinha a jovem dizer. que o lado mais jovem Expressei sem expressasse seus qualquer julgamento o sentimentos meu e entendimento das necessidades. necessidades de sua área. Eles receavam que, Gravamos pelo a fato de conversa serem e, com seu jovens, o consentimento, novo produto não mostrei a fosse gravação à utilizado. outra parte. E estavam Fiz o confiantes de mesmo que com ele o outro ajudaria. lado. Procedi dessa forma, só Achavam para que o ver se conhecimento conseguia deles não era convencê-los a se respeitado encontrarem para porque eram dialogar. jovens. Mas isso bastou para Solicitei resolver o ao conflito. outro grupo que Nada ouvisse disso teria aquilo. acontecido A partir daí, se eu não tivesse levamos recorrido menos a de um uma jeito hora para criativo resolver esse de conflito reuni-los de 15 na mesma meses. sala.